Mas se você bebeu, do ponto de vista do ponto de vista assim pecuniário, não vai mudar nada se você soprar ou não soprar, porque o artigo 165 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool, ou 165A, que é recusar-se a submeter a teste, né, etilômetro e tal, tem a mesma penalidade, a mesma medida administrativa, que é recolhimento da CNH. Se você apresentar um condutor habilitado, ele leva seu carro para casa, mas se não apresentar, o carro é movido ao pátio. Então, se você bebeu, soprar ou não soprar, não vai fazer diferença nenhuma nas medidas administrativas, a suspensão de dirigir é a mesma penalidade. O que é que muda, então? É a concentração do álcool por litro de ar alveolar. Ou seja, se você bebeu muito e soprar, pode se converter a infração de trânsito em crime de trânsito. Por isso que a maioria das pessoas não sopra, porque não sabe se a quantidade que ele bebeu é ou não crime. Odmar, e qual a diferença da infração de trânsito para o crime? Bom, se eu for utilizar o etilômetro, o etiloteste, que é como conhecido, o bafômetro, a partir de 0,30, porque o limite é 0,29 miligramas por litro de alveolar. Passou para 30, você já é considerado um criminoso. Então, você já entrou no rol de crime de trânsito. E aí, você vai sofrer a persecução criminal, não a infração. A instância criminal? Vai. E aí, o agente de trânsito, junto com o pessoal da Polícia Militar, conduz você para a delegacia e lá o delegado vai lavrar ou não a autoprisão em flagrante e tal. Isso vai depender muito do que ocorrer lá. Ou você pode responder em liberdade. Então, tem uma série de situações. Então, você que bebeu, o pessoal não o costume é não soprar porque, eu bebi muito, eu posso ser crime. Sim. Então, eu prefiro não soprar, que a pessoa, porque aí eu vou só ficar no viés administrativo. Mas cuidado, porque o agente de trânsito, inclusive, pode, conforme a resolução 423 do CTB, 2016, fazer o questionário de verificação da capacidade psicomotora sua. Se você está com olhos vermelhos, se você está com halitose, se você está com desordem nas vestes, se você está apresentando o falar embolado ou você está muito exaltado. Então, isso pode caracterizar, sim, o crime de trânsito, o artigo 306, se não me vai a memória isso. Você dirigir sob influência de álcool. Por exemplo, é um conjunto de sinais que vai fazer com que que o agente de trânsito detecte, né, identifique que você está sob. Aí eu vejo falando assim, mas aí a palavra dele contra a minha. Sim. Só que tem um detalhe que o agente está ali e a palavra dele é um documento. Isso. Né? O que é que acontece? O ordenamento jurídico brasileiro e político, por assim dizer, ele estabelece que o agente público ele goza de presunção de legitimidade juris tantum. O que é isso? Uma presunção de legitimidade relativa. Se você conseguir provar o contrário, essa presunção de legitimidade cai. Ou seja, tudo que o agente de trânsito falou policial é verdade até que se prove o contrário. Isso eu não estou falando de fé pública. Porque fé pública não existe para o agente de trânsito ou policial militar. Não existe. O policial não tem fé pública, o guarda municipal não tem, o agente não tem. Eles têm presunção de legitimidade. Fé pública, quem tem é juiz, o titular de cartório. Por que a fé pública? A gente pega até o conceito da própria fé cristã. O que é a fé? É a certeza daquilo que não se vê. A fé pública ela é inquestionável. Quando você nasceu, aí você nasceu lá e o cara olhou lá assim, o menino, e botou lá, fulano de tal, sexo masculino, tal. Não vai mudar aquilo. Quando você morre, o atestado de óbito, a certidão de óbito, você morreu. Se você ressuscitar e for lá no banco tirar o dinheiro, não vai, porque já saiu a certidão. Você, para todos os efeitos, você está morto, você não tem como mudar aquilo. Você vai chegar assim, ô gerente, eu aqui, você me conhece. Você teve um caso desse você aqui, morreu. Não sei se foi em Pojuca, que o rapaz foi colocado como morto, teve o atestado de óbito, e aí ele estava lutando para poder provar que está vivo. Só que o leigo falando, e a gente que está nesse processo um pouco
diferenciado de quem não vive o dia a dia jurídico. Rapaz, mas se o cara tá ali na frente exatamente esse exemplo, na frente do gerente, como é que o cara tá morto? Aí virou matéria, passou no BATV. Outro dia o rapaz estava até no programa do Luciano Huck, da TV Globo, falando exatamente disso. Foi colocado como morto e deu um trabalho etado para ele dizer que estava vivo. Isso aí tem que ter outra fé pública para anular aquilo. Então, o que é que acontece? No seu documento de você casou, ou então qualquer certidão de cartório está lá. Esse documento é público e dou fé. Então o juiz tem o cartório, o oficial de justiça, mas o policial não. Porque senão não teria devido processo legal. Se o cara tem fé pública, é inquestionável, você tá com droga na mão, tá? Quem que vai questionar se é fé? Entendeu? Então, assim, ele goza da presunção de legitimidade. E ela pode ser, ela é relativa. Ou seja, se eu provar o contrário, aí eu quebro essa presunção. Por exemplo, eu já teve casos do cara de noite saiu para buscar a esposa que trabalha em restaurante. Ela saiu 2 da manhã. O cara tava dormindo. Aí ele acordou 11h30, aí foi buscar a esposa. Tava com o olho vermelho, desordem nas vestes, alguns dos conjuntos de sinais que demonstram que o cara tava sob efeito de álcool. O agente de trânsito falou: rapaz, você tá bêbado. Eu não tô, eu vim buscar minha esposa. Aí o que é que quebra essa presunção de legitimidade do agente? Porque se ele disse que você tá bêbado ali, um abraço. Mesmo se o motorista, no caso dele, que ele tem certeza que não bebeu, ele exigir fazer o teste do bafômetro e o agente não tiver o equipamento? Não, é isso, peraí, é isso que eu digo. O teste do etilômetro aí vai quebrar a presunção de legitimidade do agente. É por isso que essa mística, eu não posso produzir prova contra mim mesmo, eu particularmente, Dilmar, como cidadão, como estudioso da área, não concordo. Inclusive, minha monografia foi sobre isso. O teste de etilômetro é um exercício ou é a renúncia do direito? Por que eu estou falando isso? Quando você, se você tem uma presunção de legitimidade, o agente trans, eu posso dizer a você que, pelo conjunto de sinais, você está bêbado. Aí você vai solicitar ele o quê? Eu quero fazer o teste do etilômetro, porque a própria resolução 432 diz que priorizar-se-á o exame do etilômetro. Se você fez, deu 0, eu não estou sob efeito de álcool. Ou seja, quebrou a presunção de legitimidade. Por que que as pessoas reclamam esse direito de não produzir prova contra si mesmo para para passar do teste do etilômetro? O cara foi parado numa blitz e ele sabe que ele tomou um determinado... Sim. Ele tem noção de que existe o crime, como você disse agora há pouco, existe a infração. E ele fala: não vou fazer, olha só, eu não vou fazer o teste, vulgarmente falando, porque eu entendo da lei, eu conheço da lei. Parou Clérison Amorim, entende da lei. Eu não vou fazer porque eu bebi, eu não quero ser indiciado como um crime de trânsito. Eu prefiro... Quando ele verbalizar isso, o agente pode pegar isso como prova contra ele, dele ter dito: não, eu bebi, mas não vou fazer. Eu dei uma de valente, o cara deu uma de valente na blitz. Bebi, mas não vou fazer essa zorra. Veja bem, se o agente perceber que você tem outros sinais, o conjunto mas de sinal... o cara declarando: eu bebi, mas não vou fazer. Isso, ele vai dizer: eu bebi, mas não vou fazer. Isso não é de per si o enquadramento do artigo 65, que dirigir sob efeito de álcool. O agente de trânsito, tem que observar. Bom, se ele está com desordem nas vestes, se o hálito está de álcool, né? Tudo certinho, ele pode sair do 165A, que é a recusa, ou seja, ele recusou. Mas eu, depois que verifiquei o conjunto de sinais de embriaguez dele, eu vou sair do 165A e vou para o 65. Eu vou lavrar a auto-infração, que ele está sob efeito de álcool. Aí eu tenho que botar no auto de infração o questionário preenchido. Quais foram os conjuntos de sinais que eu observei que ele estava embriagado. Então, mesmo ele dizendo que não vai soprar, ele pode ser autuado pelo 65, não pelo 165A, que é recusa.